E aí, terceira série, tudo bom? Gente, hoje nós vamos responder, né, algumas questões referentes ao tema aí da Reforma Protestante para dar término aí a esse assunto e na semana que vem ficarmos apenas com o Renascimento Cultural, tá? E vou abrir aqui meu livro digital para a gente ir aí logo para as questões, tendo em vista que já debatemos bastante o conteúdo do capítulo, né? E vamos discutir através dele. Vou passar aqui as questões que nós vamos responder, tá certo? Para não me alongar muito. Ó, aqui são as questões que nós vamos responder com vocês na aula de hoje, tá? A questão 2 do Praticano, né? Da página 665, a questão 5 do DH da página 666 e a questão 4 da página 667 dos complementares. Ó, não deixe de assistir aí os QR Codes do capítulo, né? Esse aqui é muito importante, Crítica à Igreja Católica e à Reforma Luterana, certo? Página 661, né? Tendo em vista que o capítulo tem bastantes QR Codes aí, assistam todos, tá bom? Vou abrir aqui o meu livro digital para a gente começar aí. Hoje nós vamos responder 3 questõezinhas, né? A primeira delas, né, é essa da Faculdade Getúlio Vargas, tá? Que vai falar sobre a Companhia de Jesus, né, que vai ser construída aí no contexto, né, da Contra-Reforma, né, aonde o catolicismo ele vai ter que se renovar também devido, né, à reforma ter chegado a muitos países e o catolicismo ter perdido, por conta disso, muitos fiéis. Inclusive, isso vai contribuir aí para muitas guerras de religião, né? Na França vai acontecer a Noite de São Bartolomeu, aonde católicos e huguenotes vão se enfrentar fisicamente, praticamente numa guerra civil, né? Onde vão ter muitos mortos, né? E foi uma das grandes tragédias ocasionadas pelas guerras de religião no contexto da Reforma, né? A Companhia de Jesus ela vai ser criada a partir do Concílio de Trento, né? A partir das ideias, né, do Inácio de Loyola, na tentativa de levar para o Novo Mundo, né, a fé cristã, né, os princípios aí do catolicismo que vão ser reafirmados no Congresso, e principalmente, né, a catequese, como tática para ganhar grande parte da população indígena que não foi aí massacrada pelos genocídios feitos pelos portugueses, né, e pelos espanhóis na América, né? A Companhia de Jesus ajudou tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, né, através da construção de aldeamentos, né, através do processo de aculturação e da necessidade de ensinar, né, uma outra fé para a população indígena, para ganhá-los, né, para o cristianismo, né? E esse era um dos objetivos da Companhia de Jesus, da comunidade dos jesuítas. Muitos deles vieram para o Brasil, né? O mais famoso deles, né, é o grande padre José de Anchieta, né, que tinha relações aí, né, com os jesuítas. É importante destacar também que a Companhia de Jesus vai ter o auxílio e apoio também da Ordem de Cristo, que é uma ordem que vai ser criada dentro da Igreja Católica para apoiar as grandes navegações, né? Vai servir de base para os símbolos que vão ser trazidos nas caravelas, né? Depois da dissolução da ordem militar dos Templários na França, parte da verba estabelecida pela Igreja vai para a constituição da Ordem de Cristo, para disseminar a fé cristã para o Novo Mundo, né? E a Companhia de Jesus era um desses alicerces, além, né, da Ordem de Cristo, tá bom? Vamos dar uma lida aqui na questão. Os votos da Companhia de Jesus, que os membros consagraram as suas vidas ao constante serviço de Cristo e do Papa, né, no contexto da Contra-Reforma, houve uma reafirmação dos dogmas católicos, né? Houve também, né, a construção do Index, que eram os livros proibidos,
né, que não podiam ser lidos pelos católicos, né? Houve a reativação do Tribunal do Santo Ofício para perseguir hereges e infiéis, né? Muitas pessoas foram torturadas, né, e queimadas durante a Santa Inquisição no século XVI, principalmente pela Inquisição Espanhola, né? E nesse contexto, muitas coisas vão acontecer dentro do catolicismo, principalmente a partir do Concílio de Trento, né? A criação da Ordem de Jesus é apenas uma delas, né? Diga-se de passagem. Então, o concílio vai reafirmar os dogmas da igreja, vai propor novas alterações, vai modificar as bases morais da igreja, proibindo a venda de indulgências, né? E principalmente modificando aquilo que foi criticado durante a reforma. Por isso que o grande, né, historiador desse contexto, que é o Jean de Namur, vai propor que o protestantismo e o catolicismo vai agir um sobre o outro. Se não fosse a reforma perpetrada por um, o outro não teria modificado, né, os seus paradigmas e principalmente, né, os seus dogmas de fé. Continuando, certo? Lutaram sob a bandeira da cruz e servirão ao Senhor, ao Pontífice Romano, como vigário de Deus na terra. Então, eles vão acreditar na autoridade do Papa, certo? Vão negar, né, muito das bases do princípio do protestantismo, da infalibilidade das escrituras, né, a importância aí do sacerdócio universal, né, vão continuar a prática do celibato, né, reafirmando aquilo que acreditava como importante para os dogmas da igreja, né? Ele está falando aqui do respeito, inclusive, né, ao Papa, né, a figura do Pontífice, né, do Santo Papa, né? Ó, de tal forma que executarão imediatamente, sem vacilações ou escusa, tudo que o Pontífice reinante ou seus sucessores poderão ordenar-lhes, para proveito das almas, né? Continuando lá em cima, para a propagação da fé, e assim agirão em toda a província onde forem enviados. Principalmente eram enviados para a África, né, para a Ásia nesse contexto, e para a América recém-achada, né? Iniciava assim com a expansão marítima comercial a famosa era dos descobrimentos, né? E a Companhia de Jesus junto com a Ordem de Cristo, o principal incentivador, né, da fé católica no contexto, né, da América, né, que vai desde a América Espanhola até a América Portuguesa. Lembrando, né, que na época os principais reis desses estados que foram pioneiros no processo de expansão marítima eram católicos, né? Ó. Assim agirão em toda a província onde forem enviados, entre os turcos ou quaisquer outros infiéis, né? Está se referindo a muçulmanos, está se referindo aí a evangélicos protestantes, né? E está se referindo aos outros credos também, né? Na Índia, distante, assim como na região dos hereges cismáticos, né? Ou de qualquer tipo. Hereges cismáticos aqui estão se referindo tanto, né, à Igreja Católica Ortodoxa, né, como principalmente, né, as igrejas evangélicas de caráter protestante, tá? O texto acima está diretamente vinculado a qual contexto, né? Letra A querela das investiduras, disputa entre a igreja e os imperadores alemães do século XI? Não, né? Inclusive, houve uma disputa aí com alguns imperadores alemães, porém, né, não foi no século XI, foi no século XVI. Então o item A está falso pelo contexto, né? Radicalização da igreja frente à ameaça do cisma do Oriente. O cisma do Oriente vai acontecer lá atrás, certo? Lá no Império Bizantino, né, que vai dividir a Igreja Católica em Católica Apostólica Romana e Católica Ortodoxa Grega. Não é desse contexto, certo? Também o B está falso. C. As decisões do Papa Inocêncio III, né, em constituir os tribunais da Inquisição, né?
Nesse contexto, houve, né, a constituição dos tribunais da Inquisição, mas houve a sua reativação. Eles já existiam, né, no contexto do século XIII e foram reativados, né, aí no século XVI, tá? Então, pelo contexto, o AC também está errado, apesar da importância da Inquisição para esse período aí, principalmente a Inquisição Espanhola, né? D. As cruzadas e a imposição da fé cristã aos infiéis no século XI e ao século XIII. As cruzadas já tinham terminado, né, no contexto da reforma, né? Inclusive, elas vão ajudar a abrir as antigas rotas comerciais e desenvolver aí, né, o comércio e o reavivamento, né, das cidades como poder econômico. Porém, não fazem parte desse contexto que estamos estudando, né? O item D também está falso. E o item correto da questão são as decisões do Concílio de Trento, após a Reforma Protestante do século XVI. Beleza? Item correto da questão aí, item E, né? Questão 2 aí do praticando, item E. Agora vamos para a questão 5, né? A questão 5 do praticando, que é da FUVEST 2013, né? E vai falar de um livro fantástico, né? Chama-se O Queijo e os Vermes, né? Que se tornou um dos clássicos da historiografia contemporânea, né? Aí do professor Carlo Gisburg e da sua grande corrente da microhistória, né? Que vai tratar aí da mentalidade que tinha um moleiro de forma diferente, né? E através do processo da circularidade cultural, né, vai conseguir ideias que eram das classes dominantes, né, principalmente das grandes representações religiosas, né, e vai construir uma visão de mundo a partir das classes populares do que seria a religiosidade do período, né, de Deus, do mundo, como foi criado, né, de uma cosmologia, uma cosmogonia, né, e a partir daí ele vai construir, a partir da visão do moleiro, todo um contexto que vivia a Itália entre os séculos XV e XVI no contexto da reforma, né, do Tribunal da Santa Inquisição, da sua reativação, né, enxergando como uma espécie de metonímia, né, o contexto, né, as fontes e ao mesmo tempo a visão do moleiro, né, chamado Menóquio, tá? Ó, aqui é uma passagem no qual o Menóquio ele é interrogado pela Inquisição, ele é preso e interrogado pela Inquisição, certo? Assim, ó, o senhor acredita, então, insistiu o inquisidor, que não se saiba qual é a melhor lei? Menóquio respondeu, o moleiro, certo? Quem não sabe o que é moleiro é alguém que trabalha fazendo queijo nos moinhos, tá? Fazendo rações, né? E principalmente, né, fazendo algumas coisas para vender em feiras, né? Pequenos servos ou comerciantes, né, que utilizam o moinho para isso, tá? O senhor acredita, então, insistiu o inquisidor, que não se saiba qual é a melhor lei? Menóquio respondeu, senhor, eu penso que cada um acha que a sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor. Mas, porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. Você vê que nessa passagem o inquisidor o interroga porque ele parece construir uma visão de não ter certeza que a fé que ele possuía era a verdadeira, né? E ao mesmo tempo ele questionava a institucionalidade da igreja e os seus dogmas em fazer, mesmo que ele não acreditasse que aquela religiosidade seria a mais importante, né, apenas pelos seus familiares continuarem praticando essa religiosidade e essa fé, ele vai continuar sendo cristão, né? Mas não sabe qual das fés que existiam no período, se protestantes, se o catolicismo, se o catolicismo, se outras religiões eram mais importantes do que a fé cristã, tá?
Então, ó, Carlo Ginzburg e o Queijo e os Vermes, São Paulo, Companhia das Letras, 1987. Né? O texto apresenta um diálogo de um inquisidor com um homem, Menóquio, processado em 1559, né, aí beirando o século XVI, né, pelo Santo Ofício. A posição de Menóquio indica que, né, beirando o século XVII, quer dizer, né? O que o Menóquio ele indica? Né? Uma percepção da variedade de crenças passíveis de serem consideradas pela Igreja Católica como heréticas. Né? Opa, pode ser. Né? Ele está questionando a própria fé que ele possuía, né, como não sendo talvez a melhor, mas que, pelos seus familiares continuar praticando, ele iria fazer o mesmo. Né? Então ele vai questionar, né, a variedade de crenças que existiam na época, né, e a possibilidade, né, da Igreja Católica ser a mais importante ou não. Né? E muitas delas, pela Igreja nesse contexto, inclusive as doutrinas protestantes, serão tratadas como heréticas. Então, pontinho na A. Tá? B. Uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de combater e eliminar suas dissidências internas. O texto deixa passar isso? Não. Mostra apenas o inquisidor interrogando Menóquio sobre a visão que ele possuía da própria religiosidade que ele tinha e do contexto religioso que ele vivia. Então o item B também está falso. Certo? Quer dizer, o item B é falso. O item A até agora é nosso item verdadeiro. Né? Vamos lá. C. O interesse de conhecer outras religiões, formas de culto, a atitude estimulada, né, à época pela Igreja Católica, pelo contrário. A Igreja Católica questionava essas outras religiosidades, inclusive através do interrogatório, através da tortura e através da reativação dos processos inquisitoriais, que é justamente o que está acontecendo com Menóquio. Por isso que o item C também é falso. Vamos lá. D. Um apoio às iniciativas reformistas dos protestantes. Também não. Né? Que defendem a completa liberdade de opção religiosa. Também não. Nem os protestantes defendem, né, a liberdade de opção religiosa. Certo? Defendem a religiosidade deles. Né? E nem a Igreja Católica defendia isso. Por isso que o item correto, o item errado, né? O D também é um item falso. Tá? Não é o nosso item. Item E. Uma perspectiva ateísta, baseada na sua experiência familiar? Não, a família dele não era ateia. Ele fala, inclusive, que a família dele, né, tinha características e, principalmente, eram praticantes do catolicismo. Né? Por isso que o item E também está falso. Segundo Lucian Febvre, era impossível, até o século XVI, inclusive pelas próprias características da mentalidade da época, né, era quase impossível você ser ateu. Ele vai escrever um livro clássico sobre esse contexto, que é A Incredulidade no século XVI, a religião de Rabelais, um dos grandes nomes aí na França do humanismo, né, e do Renascimento, né, para mostrar que mesmo com as críticas que ele fazia à igreja, parecidas inclusive com as que o Menóquio faz, né, se relacionavam aí com a ideia de ateísmo. E ele vai mostrar através das fontes, né, que o próprio Rabelais, apesar de fazer críticas poderosíssimas à igreja, não era ateu, né? E que o ateísmo nesse contexto era algo praticamente quase que impensável estruturalmente falando, né? Apesar do Menóquio construir aí a sua visão e cosmogonia do mundo, por não ter acesso à livre interpretação da Bíblia, por não ter acesso a documentos, por não ter acesso à escolaridade, por ser uma pessoa das classes populares, né? Ele vai aprender a ler, né, com algumas amizades aí importantes dentro da igreja, né, e vai significar aquilo que ele entendia, né, de forma, né, relacionada ao seu modo de vida e à sua mentalidade, né. Então, é aí que vai, né, constituir aquilo que o Mikhail Bakhtin, né, e também o Carlo Ginzburg vai chamar de a circularidade cultural, tá? Item correto da questão, item A. Percepção da variedade de crenças passíveis de serem consideradas pela Igreja Católica como heréticas, tá? Inclusive o pensamento do Menóquio. Letra A, item correto.
Agora vamos, né, para a questão 4, se eu não me engano, dos complementares, que é sobre o Henrique VIII, sobre o anglicanismo. A nossa última questão de hoje, tá? Ó, para recusar a autoridade papal, né, para romper com a Igreja Católica, Henrique VIII usou o parlamento. Opa! Ele vai utilizar a nobreza inglesa que queria as terras, né, da Igreja Católica e seus direitos de propriedade, né, para entregar a ele, como um homem público, né, o poder sobre a Igreja Católica na Inglaterra, criando uma nova religião. Isso vai acontecer por causa do famoso ato de supremacia, no qual o parlamento vai entregar os poderes da Igreja Católica nas mãos do Henrique VIII, criando assim a Igreja Anglicana, que vai começar a perseguir, né, no Reino Unido inteiro, né, católicos, né, ortodoxos, puritanos, que eram calvinistas ingleses, presbiterianos, que eram calvinistas escoceses, né, iniciando aí disputas religiosas que posteriormente, no final do século XVI, né, no início, na passagem da primeira metade para a segunda metade do século XVI, vão estourar aí, através das guerras religiosas, a famosa Revolução Puritana, que vai construir, né, através da figura de Oliver Cromwell, chamado pelos puritanos de o eleito de Deus, né, a primeira República Inglesa, aonde, pela primeira vez na história, né, um país com características liberais vai surgir, onde a classe burguesa vai assumir o controle do parlamento e vai utilizá-lo a seu favor, tá? Então, ele sabia que sem o apoio dos nobres, da pequena nobreza rural e dos comerciantes, não poderia modificar as práticas religiosas. Verdade. Porque eles queriam direito, né, e liberdade de comércio, queriam também as terras e o poderio da Igreja Católica junto com os seus direitos de propriedade. Tá? Foi o parlamento reunido que acatou a ideia do monarca de que o Papa era o chefe em uma potência estrangeira interferindo em assuntos da Inglaterra. Nesse contexto, o Papa ainda era a principal autoridade da Europa em termos jurídicos, né? Não apenas no poder espiritual, mas no poder temporal também, né? Tinha uma grande autoridade, e essa autoridade foi retirada, né, pelo ato de supremacia. O fragmento de texto está relacionado com, letra A, né, a aprovação do ato de supremacia que determinou que o rei passaria a ser chefe da igreja inglesa. Opa, pontinho no A. B, decretação da Guerra das Duas Rosas, que acabou somente com a prisão do Papa. Não. A Guerra das Duas Rosas não tem nada a ver com a prisão do Papa. Certo? Item B está falso. A ampliação do divórcio, né, que permitiu a anulação do casamento de Henrique VIII e Elizabeth I. Não. Primeiro porque o catolicismo proibia, né, o direito de divórcio. Nesse sentido, né, nesse contexto, o divórcio ele era praticamente inalcançável do ponto de vista religioso. Então o item C também está errado por conta disso. D, a submissão do poder do rei às leis aprovadas pelo parlamento, né, princípio que fortalecia a Carta Magna. O texto não fala disso, tá? Fala inclusive do apoio do parlamento ao rei, por isso que também está falso. Item E, a paz de Augsburgo, que estabelecia que a religião do país passaria a ser do rei, ou o príncipe que estivesse governando a Inglaterra na ocasião. A paz de Augsburgo era justamente no território de Augsburgo, no Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a Alemanha, não na Inglaterra. Por isso que o item E está falso. Item correto da questão, item A, aprovação do ato de supremacia que determinou que o rei passaria a ser o chefe da igreja inglesa. Gente, vou colocar agora o gabarito para vocês verem e anotarem, tá bom? Só colocar aqui um instante, ó, para ver como é que ficou. Questão 2, item E, certo, do praticando, tá 665. A 5 do DH, tem A, né, a questão do menóquio, né? E 4 dos complementares também tem A, ato de supremacia.
Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube. Olhe as atividades presentes aí na Agenda Edu, que vai estar as diretrizes da semana, o calendário de postagens. Respondam às atividades do Portal SAI, que vão ser repostadas para vocês, as antigas, né, do livro 2. E cada vez que estamos terminando um conteúdo, um capítulo, ela é reaberta para vocês até o final do mês. Então, façam, não percam essa oportunidade de fazer a sua MA ficar aí bastante interessante. Um grande abraço e até a próxima.